Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Tete a Tete. Hoje, mais uma vez, falando sobre saúde e mais uma vez recebendo a doutora Acássia Jordão para falar, inclusive, primeiro, de um tema importante que é a ozonioterapia e também a participação sua, doutora Acássia. Seja bem-vinda nesse primeiro congresso da Sociedade Paraguaia de Cirurgia Estética e Cirurgia Plástica. Como é que foi essa participação? Primeiro, mais uma vez, obrigada, tá, Olavo, pela oportunidade de estar aqui falando, falando do que a gente acredita, A gente como profissional, medicina, eu sou muito apaixonada pela medicina, e a gente está tendo essa oportunidade de divulgar, compartilhar conhecimento, Uhum. Então a gente teve aquele congresso que a gente conversou sobre, e O aí Combraim. o Combraim, exatamente, Combraim 2025, Já estamos nos preparando para o de 2026, e sim, eu recebi um convite para palestrar nesse congresso, o primeiro congresso da Sociedade Paraguaia de Cirurgia Estética e Cirurgia Plástica, por um colega. E o porquê, já que eu não sou cirurgiã estética, eu sou médica, oftalmologista clínica e cirurgiã Olavo, do segmento anterior. O oftalmologista que é habilitado em cirurgia do segmento anterior, ele faz cirurgia de catarata, cirurgia de glaucoma, cirurgia de pterígio, que é o transplante conjuntival que a gente faz, cirurgia do cristalino para frente, E estrabismo, que é inclusive a minha especialidade. Eu sou especialista em estrabismo, Mas, além disso, a gente também opera o que a gente chama de anexos oculares. Não é o olho. Então, pálpebra, margem palpebral, não é olho, não é globo, mas é anexo, e tanto é abordado por cirurgião estético, plástico, dermatologista quando é cirurgião, e por nós, oftalmos, E o que aconteceu, o porquê desse convite? É porque eu tenho, caso de paciente que eu operei, fiz o que a gente chama de blefaroplastia, que é a cirurgia plástica da pálpebra, numa paciente minha. Essa paciente tinha 20 anos que consultava comigo, paciente de lente de contato. Sim. E ela sempre teve o desejo de fazer a cirurgia da pálpebra, das pálpebras, mas tinha receio de fazer a cirurgia. Por quê? Porque ela desenvolveu uma síndrome Steven Johnson ao fazer um ciclo de antibiótico. Ela parou na UTI e ficou internada e foi muito complicado. Então ela dizia para mim: doutor, eu só não faço essa cirurgia por conta de ter receio de usar o antibiótico. E aí eu já atuando, apesar de que eu não podia divulgar, mas desde que você entre no entendimento com o paciente, eu fazia o ozônio, então propus para paciente: veja, eu sou habilitada, trabalho há muito tempo com isso, posso fazer a sua cirurgia sem que a senhora precise usar analgésico, anti-inflamatório e nem antibiótico. A gente vai fazer o procedimento normal, procedimento esperado, da cirurgia. Durante a cirurgia vai ser anestesiada, é tudo normal. Agora, o pós-operatório é que vai ser diferente, porque a gente só vai abordar com ozônio. Olha. E aí propus 10 sessões de ozônio subcutâneo, só precisei de 5. Então, eu tenho esse caso, inclusive, publicado em livro. Que legal. Eu tenho vários outros casos e esse é um dos que eu tenho publicado em livro. E por conta da gente, do colega lá, saber que eu tinha esse caso, então eu fui convidada para palestrar em Cidade do Leste, que foi uma oportunidade muito bacana. Que legal. E, inclusive, o seu trabalho com ozônio já vem de um tempo, A ozonioterapia não era regulamentada. Como é que está a situação hoje? Olavo, é o seguinte: o gás ozônio, a terapêutica ozônio, é conhecida desde a Primeira Guerra Mundial. Já faz tempo, 1914. Uhum. Tem um livro escrito por um médico de 1924 ou 28, onde ele relata 70 patologias, 70 doenças curadas por ozônio. Olha. Mas o que aconteceu que todos nós hoje já sabemos?
houve uma modificação por uma questão de interesse comercial Aham. da grade de medicina. Veja, um determinado senhor, dono de uma grande empresa, de uma grande indústria de petróleo, em conluio, porque eu acho que essa é a palavra, conluio com a indústria farmacêutica, modificou a graduação médica. Então, essas terapêuticas que eram mais voltadas para a questão natural, como aromaterapia, homeopatia, ozonoterapia, que são, não podem, inclusive, serem patenteadas pela indústria, foi colocada de lado e os profissionais que continuavam utilizando o termo que sempre usava era de ser charlatão. Sim. E a gente sabia que funcionava, né? Então, o que é que aconteceu? Foram 30 anos. A ozonoterapia chegou aqui no Brasil há 30 anos, por um médico alemão. Aí tinha um colega cardiologista lá do Sul que começou a atuar. Mas o que é que aconteceu? Isso foi regulamentado para odontologia, para veterinária, para fisioterapia, para enfermagem, menos para medicina. Então, nós, médicos, a gente não podia utilizar essa excelente ferramenta terapêutica porque não era regulamentado e não era permitido. Sim. Mas veja só, olha o raciocínio como é uma questão comercial. No mundo todo, o ozônio é regulamentado, nos países desenvolvidos. Por exemplo, na Alemanha faz parte do Sistema Único de Saúde lá deles. Olha. Na Europa toda, Argentina, Portugal, jogadores de alta performance utilizam o ozônio. Mas nós somos prescritores. O médico, ele é prescritor. Sim. O dentista não é tão prescritor, o veterinário é outro público, isso. O enfermeiro não é prescritor, o fisioterapeuta não é prescritor. Então, quem vai mexer com o interesse comercial da indústria farmacêutica? O médico. Imagina o que é você fazer uma cirurgia numa paciente e ela não precisar tomar analgésico, anti-inflamatório e nem antibiótico. Por conta do auxílio do ozônio. Por conta do ozônio. Olha só. Então, veja só, eu atuo com ozônio há 12 anos. E agora ele foi regulamentado pelo meu conselho, que é o Conselho Federal de Medicina. Já pode ser prescrito. Inclusive, nem de maneira retroativa eu posso ser penalizada. Ó, que bacana. Não posso ser penalizada. E posso agora divulgar que eu atuo com ozônio, né? Então, assim, é muita experiência. São muitas possibilidades de atuação com esse gás. Qual é o problema, digamos, para o comércio? Ele não pode ser patenteado. Porque você utiliza o O2, que é o oxigênio, coloca esse gás numa máquina, num aparelho gerador de ozônio, onde vai provocar uma descarga elétrica e tu sai com O3, que é o ozônio. Sim. E é algo que você pode atuar, você e seu paciente. Então, você tira os atravessadores, né? Então, veja só, eu tenho uma neta de 11 anos. Eu tenho 7 netos. A mais nova tem 2 meses. Eu cuido dos meus netos com ozônio. Você não vai utilizar algo com quem você ama que possa prejudicar, né? A aplicação do ozônio é para que tanto? Assim, cura, tratamento, terapêutico? O que eu posso usar com ozônio? Tem, por exemplo, fins estéticos também, né? Tem, veja. O que acontece é que você gradua a concentração de ozônio para o que você quer. E também o volume. E aquela regrinha, quanto menos, melhor, sempre funciona. Porque o que acontece, Olavo, é que a medicina ela é uma arte. Ela não é ciência. Ela é uma arte que nós, médicos, utilizamos a ciência para regular, para evoluir a nossa atuação, para regulamentar. Exatamente. Então, você utiliza a ciência para atuar. A medicina é uma arte. Então,
Você não pode lidar com o paciente, Antônio, da mesma maneira que você está lidando com João, menos ainda com Maria. Você tem que levar em conta estilo de vida, sexo, idade, é tanta coisa que você tem que levar em conta que não dá para você não individualizar. Então, a busca agora é da medicina personalizada, da medicina individualizada. E com a ozônio a gente pode fazer isso. Legal. E pode fazer isso com relação à pessoa e com relação ao objetivo terapêutico. Então, você pode utilizar o ozônio na estética para rugas, para celulite, para diversas coisas dentro da estética. Mas você pode usar também como analgésico, como anti-inflamatório, como virucida, como bactericida. O que é que vai mudar? A concentração. Eu tive uma experiência de ter feito uma cirurgia de hérnia umbilical. E o colega sabia que eu não uso analgésico, anti-inflamatório nem antibiótico. E disse para ele, você vai fazer minha cirurgia e não utilize nada disso. E realmente eu não utilizei. E como foi que eu me preparei para essa cirurgia? Me nutri bastante antes. E no pós-operatório eu utilizei o quê? Ozônio. Endovenoso e local. Uhum. Então eu não precisei usar nada que não fosse ozônio. E tive uma cicatrização perfeita, não tive infecção, nada. O pós foi satisfatório demais. Muito. Que legal. E aí o que falta então para que, já regulamentado, né? O que falta agora para essa prática, essa terapêutica, ela se expandir ainda mais? Na verdade, falta os colegas que ainda não se aderiram, habilitaram. Né? Habilitaram, tem que ter habilitação, né? Exatamente. Eu tenho 6 cursos de ozônio, né? Então, os colegas estudarem, porque, na verdade, Olavo, o que muitas vezes acontece é assim, é aquele pensamento, se eu não conheço, eu imagino que não exista. Uhum. E não existe isso, né? Então, na verdade, é a minha ignorância. A coisa existe. E, no caso do ozônio, é que os colegas, assim como os fisioterapeutas, os enfermeiros hoje, né, já utilizam, nós médicos, já que já foi regulamentado, mas foi regulamentado para 2 situações, para ferida e para dor, Sim. Dor articular. Mas assim, a dor articular não é diferente de uma dor do pós-operatório, não é diferente de nenhuma outra dor, né? Então é só uma questão de, daqui a algum tempo, você poder utilizar para todas as possibilidades que ele nos fornece. Já todas. Foi um avanço aí, né? Já foi um avanço. E veja, é tão seguro, a via de aplicação de qualquer medicação, a mais segura é a via retal, certo? E ela se equivale à via venosa, em termos de eficácia e de rapidez de atuação. Mas como não é invasivo, então tanto que você utiliza muito em quem? Nos extremos, criança e idoso. Sim. Que é até difícil de você manipular a veia e às vezes de deglutir. Então é a via escolhida para os extremos da vida. Por conta do plexo hemorroidário, então é muito rápido. E a gente utiliza muito ozônio, como eu lhe disse, eu tenho uma neta de 11 anos que eu faço ozônio nela desde que ela tem 6 meses. Olha! Né? Então, é uma via segura, é uma via rápida e que pode ser utilizada por ozônio. O que é que precisa, digamos, resolver? O preconceito das pessoas de utilizarem essa via, né? Tem uma cidade aqui no Brasil, em Santa Catarina, que o prefeito médico, ele regulamentou para a prefeitura e foi uma via, o ozônio, e foi uma via muito utilizada e eles pouco tiveram internação, não tiveram morte durante a Covid-19, porque ele regulamentou e utilizou isso. Então, assim, você pode utilizar ozônio venoso
intramuscular, subcutâneo, tomar água ozonizada, fazer colírio São várias possibilidades. Você não pode aspirar, você não pode respirar o ozônio, que ele realmente, para o pulmão, não. Mas todas as outras você pode utilizar. Ignorar esses casos, essa questão prática, seria até uma ignorância, porque você vê que tem resultados, pessoas que já estão, como a senhora, por exemplo, está estudando há um tempo, está aplicando. 12 anos. Pois é, está aplicando. Então, assim, é algo que, embora não tivesse regulamentado, está se vendo que a aplicação na prática tem trazido resultados. Não se pode simplesmente, não vamos usar por achismo, por achar isso, aquilo, outro, ou porque não está regulamentado. As pessoas, elas têm que se permitir um pouco, e a gente fala sobre medicina alternativa e a integrativa. Falando sobre isso, por exemplo, o Congresso Combraim, para a gente entender, trouxe essa perspectiva de ozonioterapia. Eu trouxe o presidente da ABOIS, da Associação Brasileira de Ozonioterapia, doutor Antônio Teixeira, que lutou muito por essa regulamentação, né? Então, eu tive enfermeiro, tive fisioterapeuta, não sei se alguma outra área, ou seja, veterinário, que utilizam o ozônio, né? Na época do Combraim, a gente ainda não podia comemorar a regulamentação, porque o Combraim foi um pouquinho antes, mas na semana seguinte a gente pôde. E eu penso assim que é uma omissão você não estudar um recurso tão barato, tão eficaz. É uma omissão do profissional não fazer isso. E quando alguém vem e diz assim, mas e as evidências? Bom, evidência é falta de estudo. Quando você não sabe que tem evidência, é porque você não estudou. Porque na hora que você coloca PubMed, Google, você vai encontrar vários trabalhos comprovando a eficácia. Mas, assim, a nossa graduação da medicina ocidental, e como eu tinha te dito, Olavo, eu não gosto de usar o termo medicina alternativa, porque eu não acredito em medicina alternativa. Sim. Eu acredito em medicina complementar. Complementar. E integrativa. Porque o objetivo não é alternar. O objetivo é integrar. Sim, é isso é importante. Isso é importante, né? A gente esclarecer. Exatamente. Em algumas situações, você não tem como abrir mão da alopatia. Ou então, por exemplo, você não vai numa farmácia comprar um remédio para hérnia. Hérnia é patologia cirúrgica, sempre. Então, você não vai alternar. Você não vai passar óleo essencial para curar uma hérnia. Você não vai aplicar ozônio para curar uma hérnia. Apesar de ter casos de hérnia discal curado por ozônio. Mas uma hérnia umbilical, você não vai fazer isso. Você vai fazer a cirurgia, mas você vai complementar o seu tratamento com ozônio. Esse é o objetivo, né? De integrar, de complementar. E não fazer isso ou alegar, não tem evidência científica. O que é que acontece? A nossa medicina ocidental é uma medicina baseada em convenções. E essas convenções estabelecidas por uma indústria e que vem com o gesso, deixa tudo bem engessadinho, de protocolo. Mas o protocolo que funciona para João não necessariamente vai funcionar para Antônio. Até a própria doença, uma diabetes. A diabetes de João é completamente diferente da diabetes de Antônio. Sim. Porque as pessoas são diferentes. Por isso que medicina não é ciência, medicina é arte. A ciência é um recurso que a gente tem para atuar de maneira responsável, de maneira eficaz com o nosso paciente. Então, aí a ciência vem para nos ajudar, né? Mas e o que é ciência? Quando alguém diz, mas cadê a evidência científica de ozônio? Basta estudar. Aí você encontra a evidência científica de ozônio. Muitos estudos. A gente vai voltar a falar sobre esse tema de ozonioterapia, o ozônio, que é muito usado para diversos fins. E para finalizar esse nosso episódio, eu queria que a senhora falasse sobre a expectativa para o Combraim em 2026, porque já está a pleno vapor, né? Exatamente. Então, fizemos aqui, é um congresso brasileiro internacional, né? Fizemos aqui em São Luís, foi muito disruptivo, né? E estamos já com a programação
para o dia 29, 30 e 31 de outubro de 2026, de realizar o Combraim em Brasília. Aham. A grade de palestrantes está praticamente já formada, porque são colegas, são palestrantes que acompanham, a gente está indo para o 7º, né? Que nos acompanham a grande maioria desde o 1º. Aham. Né? A gente já tem algumas empresas que estão caminhando conosco, e agora, com a liberdade, né? Com a possibilidade de poder falar da ozonoterapia, que é uma grade muito bacana, né? Tanto que nós teremos o 7º Combraim, nós teremos o 2º encontro daquela organização mundial, que eu até falei para ti, que o que é que acontece? Alguns países saíram da OMS, inclusive Reino Unido, Estados Unidos, e essa Organização Mundial de Saúde já está com em torno de 55 países, 230 associações médicas com eles. Então, eles tiveram o primeiro encontro aqui, vão para o 2º encontro conosco. O primeiro foi aqui em São Luís. Aqui em São Luís, exatamente, que a gente teve aqueles palestrantes do Reino Unido, a presidente, né? E em Brasília nós teremos o 7º Combraim, o 2º encontro deles e o primeiro encontro da ABOIS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, dentro do Combraim. Maravilha. Então vai ser ainda maior. Maravilha, e a gente vai estar acompanhando tudo isso. Doutora Cássia Jordão, obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente vai voltar a falar, inclusive você do outro lado, que tiver alguma dúvida sobre ozônio, ozonoterapia, o uso na medicina, já manda a pergunta aqui que a gente vai repassar para a doutora Cássia, que ela vai ter vai responder os nossos internautas. Vamos aproveitar e deixar o arroba do seu Instagram, a Cássia Patrícia Jordão, né? E eu sempre peço para quem, né, para acompanhar também o @Combraim Oficial, que é o Instagram do nosso congresso. Já tem o site, já está sendo preparado muita coisa, muitos vídeos, porque nós tivemos, inclusive, podcast. Então, os colegas foram entrevistados. Tem muito material, né? Tem muito material, os colegas foram entrevistados. Então, que nos acompanhem lá para a medicina integrativa, que o objetivo não é alternar e nem excluir, é integrar e complementar, essa é a palavra. Que ela cada vez mais evolua, porque tem muito a contribuir para a saúde de todo mundo. Maravilha. Doutora Cássia Jordão, obrigado mais uma vez pela sua participação. E pelas informações aqui maravilhosas. Obrigado. Tá bom, obrigado. A você do outro lado, obrigado por acompanhar esse episódio. Já comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida. Aproveita, curte, compartilha o nosso vídeo, o nosso material e assiste os outros episódios que estão aqui aparecendo em algum lugar da tela. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, até o próximo. De novo. Tá geladinho. Acontece, mas foi ótimo. Olha, tá cada vez